Glória a Deus. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus essa noite? Aleluia. Estou muito feliz com Jesus. Nem tem como não estar, né? Jesus é tão bom. Amém? Se você tiver uma Bíblia aí, vamos acompanhar todo mundo ali, né? Que está meio escuro aí para vocês lerem. Mateus capítulo 26, nós vamos ler a partir do 47. Mateus 26, 47. Amém? Aí, chegou aí a Bíblia? Ó, aí. Vamos lá. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte do príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que me aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes para com um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Amém? Vamos voltar lá no 51. Aí que nós vamos nos prender. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Beleza? Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite gloriosa. Você pode se assentar dando uma linda salva de palmas para Jesus? Aleluias. É para Jesus, irmão. É para Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre o sonho de uma orelha. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o sonho de uma orelha. Não é para cochichar, irmão. Você é profeta. A Bíblia diz assim, ó, lá em Provérbios, está escrito assim: o bem e o mal estão no poder da minha língua. Então, quando você abre a boca e você fala, o que você fala tem poder. Então você tem que falar com autoridade, você tem que falar com fé, com certeza. Aí você fala: profetiza na vida do irmão que está do seu lado. Não, irmão, autoridade. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: o sonho de uma orelha. Estranho esse tema, né? Complicado, né? Vamos tentar explicar isso. Meus amigos, a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu para morrer na cruz por nós. Esse era o objetivo, né? Desde quando Jesus veio ao mundo, ele veio com esse propósito. E foram 3 anos e meio de preparação, né? Jesus fez 30 anos, né? Naquela época, a maioridade era a partir dos 30 anos. Então Jesus conviveu ali com a sua mãe, com os seus irmãos, trabalhou,
estudou, se preparou, até os 30 anos. Quando ele completa 30 anos, ele vai para o deserto para se preparar. No deserto ele é tentado, e quando ele volta, ele vai direto para a sinagoga, para a igreja. Naquela época, nem todo mundo tinha uma Bíblia. Aliás, ninguém tinha uma Bíblia. Naquela época, na sinagoga, na igreja, tinha os rolos dos textos bíblicos. Não tinha livro. Era tudo escrito em papiro, escrito num tipo de pele. E ficava enrolado e no templo ficava ali aberto. A sinagoga era muito parecida com isso aqui. Ficava todo mundo sentado em círculo. E aquele que tinha a palavra, ele vinha no meio e falava para todos. Por quê? Porque não tinha microfone, não tinha equipamento de som. E Jesus saiu do deserto, ele foi direto para a sinagoga. Ele entrou na sinagoga e ele pegou aleatoriamente um dos rolos. A Bíblia não era dividida capítulo, versículo. Eram os rolos escritos, tudo de uma vez. Imagina esse texto todinho aqui, escrito em vários rolos, sem nenhuma ordem. Jesus foi lá e escolheu um rolo qualquer. Pegou aquele rolo qualquer e abriu. E ele leu no que saiu na frente dele. Estava escrito a palavra do profeta Isaías. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me deu poder para curar os cegos, para libertar os cativos, para salvar. Ali começa o ministério de Jesus. Jesus sai dali e aí ele vai para a festa de casamento, transforma a água em vinho. E dali para frente ele recruta os seus discípulos. E os discípulos de Jesus, diferente do que a gente imagina, eles não eram pessoas legais. Definitivamente não era. Eu li um estudo de um psicólogo, de um pastor que é psicólogo, e ele traçou o perfil psicológico de todos os discípulos de Jesus. Sabe quem era o mais equilibrado? Aliás, o único equilibrado deles, o único que tinha a cabeça no lugar, que não tinha nenhum parafuso solto? Judas Iscariotes. Tanto é que ele era responsável por cuidar do dinheiro dos discípulos. Era ele que ficava com caixa. Porque os outros, irmãos, era tudo gente complicada. Era tudo gente cheia de problemas. Era gente depressiva. Era gente ignorante. Era gente explosiva. Olha para Pedro. Pensa no Pedro, irmão. Você conhece alguém ignorante? Quem conhece alguém bem ignorante aqui? Aquela pessoa que você evita até de conversar. Irmão, Pedro dava de 10-0 nessa pessoa que você conhece. Não tinha ninguém mais ignorante, mais estúpido do que Pedro. Pedro era bruto. Quando Lázaro ficou doente, mandaram avisar Jesus. E o recado era assim: Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas, está doente. Era um recado meio impositivo, né? É melhor o senhor vir logo. Vai ficar aí esperando o quê? E a Bíblia diz que Jesus espera 2 dias. Os discípulos ficam tranquilos, porque ninguém queria voltar para Betânia. Ninguém queria ir para a Judeia, porque eles estavam lá escondidos, porque já queriam matar Jesus. Aí Jesus levanta e diz assim: gente, vamos lá em Betânia. Lázaro, meu amigo, dorme. Pedro levanta com toda a sua delicadeza e fala: Senhor, se ele dorme, deixa ele lá, está dormindo. Fazer o que lá? Aí Jesus: Pedro, está morto, Pedro. Pedro fala: se morreu, morreu, vai fazer o quê? Olha como Pedro era. E o Tomé? Pensa num camarada pessimista. Conhece alguém pessimista? Quem conhece alguém bem pessimista aqui? Que tudo que você fala para a pessoa fala: acha que não vai dar certo não. Era Tomé. Jesus falou assim: não, nós vamos lá em Betânia, porque eu vou acordar Lázaro do sono, eu vou ressuscitar ele. Aí Tomé levanta e fala: tá bom, vamos lá, a gente morre junto com ele. Já estão querendo matar Jesus, vamos junto, a gente morre junto. Olha como eram os discípulos de Jesus. Quem conhece alguém traíra?
Conhece alguém traíra? Aquela pessoa que você não pode confiar nela de jeito nenhum? Mateus. Mateus era publicano. Sabe o que é publicano? Era o funcionário público de Roma. Olha só, Mateus era judeu e trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos próprios judeus. Apelidaram esses funcionários de publicanos. Publicanos é uma palavra que vem do latim, que é a soma de duas palavras, cães públicos. Eram os cães do governo. Publicano naquela época era um xingamento. Ah, seu publicano. Mau caráter. Como é que você cobra dos seus próprios irmãos? Você trabalha para o governo que oprime a gente e você cobra impostos da gente para dar para eles. Você está ajudando o nosso inimigo. E Jesus escolheu esse cara. Um dia Jesus entrou lá na coletoria de impostos, olhou para ele e disse assim, Levi era um dos nomes dele, era Mateus e Levi. E disse, Levi, me segue. E ele não resistiu, ele largou tudo, saiu do emprego e foi andar com Jesus. Pedro tinha uma empresinha de pesca, ele tinha alguns barcos, 2 ou 3. Largou os barcos, foi seguir Jesus. 3 anos e meio andando com Jesus. 3 anos e meio, Pedro tinha uma espada pendurada na sua cintura. Pensa naquele camarada ruim, problemático, que tudo para ele resolve no tapa, na gritaria, na peixeira. Era o Pedro. 3 anos e meio andando com Jesus. Ele dormia com Jesus, acordava com Jesus. O café da manhã deles era com Jesus. O almoço era com Jesus. A caminhada era com Jesus. A diversão era com Jesus. Nos momentos difíceis, Jesus estava lá. E Pedro acordava com a bainha e a espada lá. Dormia com a espada debaixo do travesseiro. Andava o tempo todo com a espada. E sabe o que é engraçado? É que Jesus nunca falou para ele assim, ô Pedro, larga essa espada aí, cara. Tá doido, mano. A gente tá falando de amor para as pessoas. Você anda com espada. O que falar do João? O João, discípulo do amor, né? Não é assim que a gente conhece João? Discípulo amoroso. Aquele que fala assim, ó, ele escreveu lá em 1 João, ele disse assim, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Ele não foi sempre assim. Uma vez João saiu com Tiago, seu irmão, e foram pregar em uma cidade. Jesus falou, vocês vão na cidade de 2 em 2 e vai pregando. João foi. Quando ele volta, ele chama Jesus e fala assim, Jesus, sabe aquela aldeia ali, aquela cidade ali? Nós pregamos lá. Ninguém aceitou Jesus. Ninguém ouviu a gente. Dá para o senhor fazer uma oração aí, mandar descer fogo do céu e matar todo mundo? Olha o João. Tudo gente complicada. Gente difícil de lidar. E Jesus escolheu essas pessoas. Sabe o que é incrível? É que ele continua escolhendo gente estranha. Ele continua escolhendo gente ignorante. Ele continua escolhendo gente complicada. Ele continua escolhendo gente que ninguém quer andar junto. Gente que ninguém quer ser igual, ninguém quer parecer com essas pessoas, ninguém quer ser amigo. E ele continua escolhendo essas pessoas. Escolheu eu. Escolheu você. Está chegando pertinho da hora de Jesus morrer. Jesus reúne seus discípulos e fala, gente, vou morrer. Vou ser crucificado. Pedro fala, mas de jeito nenhum. Tá vendo essa espada aqui, ó? Mas
não tem um macho que chega perto de você, Jesus. Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. E quando chega o traidor, o Judas, e beija Jesus, Jesus fala para ele: o que fazes, amigo? Será que Jesus é sarcástico, é irônico? Ele está chamando o traidor de amigo. E está chamando o cara que quer proteger ele, que quer defender ele com unhas e dentes, de Satanás. Pedro está dizendo: ninguém vai crucificar você, ninguém vai te matar. Eu vou te defender com a minha vida. E Jesus está falando: para trás de mim, Satanás. E o Judas, o traidor, está traindo Jesus. Jesus está olhando para ele e está dizendo: meu amigo. Parece que tem alguma coisa errada na forma como Jesus lida com as pessoas, na forma como Jesus se relaciona com as pessoas. Mas essa é a primeira lição que eu aprendo. Jesus, Ele está dizendo para a gente que amigo não é quem faz o que a gente quer. Amigo é quem faz o que a gente precisa. Amigo não é quem te leva para longe do seu propósito. Amigo é quem te ajuda a cumprir o seu propósito. Às vezes para a gente, amigo é aquela pessoa que tudo que você fala para ela, ela concorda com você. Aí você fala assim: acho que eu não vou mais para a igreja não. Aí ele fala: é isso mesmo, não vai mesmo não. Tá certo. Aí você fala para ele assim: eu acho que eu vou parar de estudar. Aí ele fala para você: é embaçado mesmo, cara, para de estudar. É o Pedro. Jesus nasceu para quê? Não foi para morrer na cruz? E o Pedro está impedindo Jesus de cumprir a sua missão. Pedro está atrapalhando Jesus de cumprir o seu propósito. Jesus olha para ele e fala: cara, isso não é amigo não. Isso não é amigo. Agora quando chega o Judas e beija Jesus, Jesus chama ele de amigo. E Jesus não está sendo irônico. Jesus está dizendo que amigo é aquele que te leva para cumprir o teu propósito. É aquele que não te atrapalha de fazer o que você tem que fazer. Presta atenção. Com quem você está andando? Com quem você está buscando conselho? Será que você aceita ser criticado? Será que você aceita ser confrontado? Será que não é por isso que você não consegue servir a Jesus? Porque você espera um Jesus que faz tudo que é legal para você. Você espera um Jesus que agrada a você em tudo que você quer. Você quer um Jesus que realiza todos os seus desejos. Mas toda vez que você vem, Jesus te confronta. E Ele fala para você assim: cara, você precisa mudar de vida. Você não pode continuar do jeito que você está. Você está agindo errado. Deixa eu te fazer uma pergunta e você me dê uma resposta bem sincera, sem emoção, uma resposta da sua razão. Quem ajudou mais Jesus a te salvar? Judas ou Pedro? Judas. Porque se Judas não tivesse traído Jesus, como é que Jesus ia ser levado preso? E como é que ele ia ser crucificado? E o Pedro está dizendo: não, Jesus, faz isso não. Para que morrer? Vai sofrer, vai ser ruim. Fica aqui com a gente. A gente foge, a gente escapa. Você tem um amigo assim? Eu tenho certeza que você tem um amigo assim. Que sempre tem uma solução mais fácil para os seus problemas. Que sempre tem uma saída melhor para a situação. Menos dolorida. Menos complicada. Que exige menos responsabilidade. Que tem menos confronto. Deixa eu te dizer uma coisa. Já está na hora de você mandar ele para trás de você. Porque ele não é seu amigo. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer para você: eu vou te confrontar. Eu vou mexer com você. Eu vou te tirar da posição de comodismo. Eu vou mostrar para você que se você não fizer algo, nada vai mudar.
aqui precisa de que aqui alguma coisa mude na sua vida? Precisa? Eu preciso que alguma coisa mude na minha vida. E a primeira palavra que Jesus está dizendo nessa noite é essa: você quer que as coisas mudem? Muda você. Ah, mas e o milagre? Eu falei ontem. O milagre é circunstancial. O milagre é momentâneo. Milagre é legal, mas só resolve naquela hora. Só serve para o momento. Né? Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu de novo. Como é que é? O milagre, ele é uma válvula de escape, é uma solução para aquele momento. O milagre não é o mais importante. Agora vamos entrar na palavra. A Bíblia diz, versículo 51, coloca de novo para mim lá. Mateus 26, 51. Que eles vêm prender Jesus. Vamos lá. E um dos que estava com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Essa é a descrição de Mateus. Mateus, ele vai tomar alguns cuidados quando ele escreve o texto dele. Primeiro, Mateus não fala quem foi que cortou a orelha. Ele fala assim, um dos que estavam com Jesus. Segundo, Mateus só vai falar que cortou a orelha. Tem detalhes. E Mateus vai falar que foi um servo do sumo sacerdote. Por quê? Mateus estava lá? Estava. Mas é só você ler o texto, você vai ver que Mateus estava de longe. Um pouquinho antes disso, Jesus está orando com os discípulos dormem. Jesus acorda os discípulos e fala, gente, ora comigo, estou angustiado. E ele começa a orar e os discípulos dormem de novo. Jesus então chama Pedro, Tiago e João. E fala para eles, vem comigo, vamos orar mais para cá. Então Mateus, ele não está nesse grupo de Pedro, Tiago e João. Mateus está de longe. Agora vamos ver como foi que Marcos escreveu o mesmo texto. Marcos 14, 44. Coloca lá pra gente. Marcos era um menino nessa época. Era um adolescente. Não era discípulo de Jesus. Ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, prendei e levar em segurança. Próximo versículo. E logo chegou, se aproximou e beijou. Próximo versículo. E lançaram mão e prenderam. Próximo versículo. E um dos que estava ali presente, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou uma orelha. Não agregou nada. Por quê? Nem lá ele estava. Ele escutou a história e escreveu. Agora, como que Lucas escreve? Vamos ver Lucas? Lucas 22, 47. Pode ir direto para o 51. Lucas 22, 51. Vamos lá. Um antes, desculpa. E um deles feriu o sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Tem um detalhe a mais aqui. Por quê? Lucas era médico. Lucas enxerga como médico. Então, como médico, Lucas ele é detalhista. Lucas olha e fala, foi a orelha direita. Mateus não disse qual orelha foi. Nem Marcos. Agora o médico, ele é o único que vai dizer como Jesus curou a orelha. Porque ele é médico. O médico sempre observa ao lado direito, tem por à esquerda. Ele olha tudo. Ele é médico. E aí, próximo versículo. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Lucas está focado na cura. Porque ele é médico. Para ele foi algo espetacular. Agora eu amo o relato de João. Sabe por quê? João estava pertinho. Lembra? Pedro, Tiago e João. Tiago morreu muito, muito rápido. Foi o primeiro discípulo a ser morto. Pedro não sabia escrever. Então o único que podia escrever em detalhes o que aconteceu e que estava lá, era o João. Vamos ver como é que João escreve? João 18. Vamos ver.
Pode pular, próximo versículo 19. Tá, pode ir. Pode ir. Tá, ó, Jesus vai aparecer, vai falar, o que vocês estão procurando? Pode continuar. O Nazareno, ele diz, sou eu, tal, vai. Vamos lá. Então, volta. 10. Então Simão Pedro, ou João dedo duro, né? Já fala logo, dá logo nome aos bois, né? Então Simão Pedro dá o nome e sobrenome, para não ter escapatória. Que tinha espada, olha só, ele já declara, só ele tinha espada, a gente andou junto o tempo todo, só ele tinha espada. Desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Estava lá, estava de perto, viu tudo em detalhes. E agora ele vai dizer, ó, foi o Pedro, cortou a orelha do cara, o cara chamava Malco, era servo do sumo sacerdote, e foi a orelha direita, e foi porque ele tinha uma espada. Por que João conta tudo em detalhes? É brincadeira dizer que ele era dedo duro, não é isso. É porque o evangelho de João foi o último a ser escrito. E quando eles escreveram os primeiros evangelhos, eles ocultaram o nome de Pedro como uma forma de preservar Pedro. Quando esse evangelho foi escrito, Pedro já tinha morrido. Então não tinha por que ocultar mais, proteger Pedro. Então ele fala o nome, foi Pedro. Só por isso. Agora vamos lá. O que você tem a ver com a orelha do Malco? Que foi arrancada lá. Né? Primeiro, eu preciso esclarecer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu que cortar a orelha de um soldado. Né? Quem aprendeu assim? Que cortar a orelha de um soldado. Eu aprendi assim. Malco não era soldado. Ele era servo do sumo sacerdote. Ok? Ele não era romano. Para ser servo do sumo sacerdote, tinha que ser judeu. Tinha que ser da tribo de Levi. Então, eu aprendo uma lição importante com isso. Quem corta a nossa orelha, quem fere a gente, quem machuca a gente, quem fala mal da gente, quem confronta a gente, quem persegue a gente, não é quem não nos conhece. Só pode falar mal de você quem te conhece. Só pode acusar você quem sabe quem você é. Você já falou mal de alguém que você não conhece? Vai falar o quê? Se você não conhece a pessoa. Presta atenção. Pedro cortou a orelha do irmão, de um judeu igual ele, de alguém que era para ele chamar de irmão. Às vezes quem magoa a gente é quem senta do nosso lado na igreja. Às vezes quem decepciona a gente é quem está dentro da igreja, não é quem está fora. Eu não sei o que te feriu, eu não sei quem te magoou, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje, e Ele está dizendo que não importa se quem te feriu foi alguém de dentro, não importa se quem te magoou foi alguém de dentro da sua casa, ou foi alguém do altar, ou foi alguém de dentro da igreja, quem cura é Jesus. Quem vai transformar essa dor em uma lembrança é Jesus. E sabe o que eu fiquei me perguntando? Gente, Jesus está sendo preso. Ele sabe tudo que vai acontecer. 2 minutos antes disso, ele estava tão desesperado que ele estava chorando durante a sua oração. E a Bíblia diz que o seu suor se transformava em gotas de sangue. Isso não é um milagre. A medicina diz que se alguém passar por uma pressão muito grande, os seus vasos sanguíneos da pele podem romper, e o sangue se mistura ao suor. Você sabe o que é isso?
Você sabe o que é essa angústia? Agora o cara que está vendo, está sabendo que ele vai ser preso, está angustiado, está amargurado. Ele falou para os discípulos: a minha alma está amargurada até a morte, eu não estou aguentando. E no meio de uma bagunça dessa, soldados, a gente leu aqui, com um pedaço de pau, com porrete, com espada, com lança, estão prendendo ele. Ele faz questão de curar a orelha de um dos caras que está vindo prender ele. Que loucura isso! Era para estar preocupado com isso? Foi essa pergunta que eu me fiz quando eu vinha para cá. E eu me perguntei, eu me questionei: Jesus, por quê? Por que curar a orelha de um servo do sumo sacerdote que estava indo te prender? E a primeira resposta é a mais simples. Jesus disse assim: eu precisava mostrar para Pedro que durante os meus 3 anos de ministério, durante os 3 anos e meio que ele andou comigo, eu nunca matei o ministério de ninguém. Eu nunca atrapalhei o chamado de ninguém. Deus quer que você viva os planos dele para a sua vida. E se você não viver o ministério que Deus colocou sobre a tua vida, seja um ministério no louvor, seja um ministério entre os músicos, seja um ministério de pregador da palavra, seja um ministério como pastor, seja um missionário, seja um evangelista, se você não viver esse ministério, não diga que Jesus matou o teu chamado. Não é Jesus. Quem atrapalha o meu projeto na obra de Deus sou eu, não é Jesus. Quem desiste no meio do caminho sou eu, não é Jesus. Quem abandona o projeto não sou eu, não é Jesus, sou eu. Eu preciso entender isso. Mas eu falei: Senhor, o Senhor me conhece. Essa resposta não me convence. Eu sei que não tem nada aqui dentro por acaso. Eu sei que tem um porquê. Eu sei que tem um propósito. Eu quero entender, porque isso pode mudar a minha vida. E aí eu fui para a Bíblia. E eu descobri que quando a orelha de Malco foi cortada, não foi um ferimento na orelha. O que doeu em Malco não foi o corte na orelha. Primeiro, eu fico imaginando como é difícil. Eles estavam no meio do mato, no horto, dentro de uma floresta, no escuro, madrugada. O camarada sacar uma espada e num golpe só pegar a orelha é difícil. Ainda bem que foi Pedro. Pedro era pescador. Jesus tinha uns discípulos ali que era bom de espada, que ia dar no meio, ia matar na hora, um golpe só. Mas Pedro era pescador. Foi um golpe de sorte. Foi uma reação espontânea, sabe? Tipo, já foi. Por que na orelha? Por que a orelha direita? Eu lembrei que para ser servo do sumo sacerdote, tinha que cumprir algumas regras. Vamos aprender? Primeiro, tem que ser judeu. Segundo, tem que nascer na tribo de Levi. Terceiro, tem que ser separado. Vai para a escola sacerdotal. Quem criou essa escola foi Samuel. Lá em 1 Samuel. Vai ficar 5 anos, de 5 a 7 anos na escola sacerdotal, aprendendo a lei, aprendendo as regras, para ser um sacerdote.
Aprendendo sobre os sacrifícios. Passou por todo esse teste, foi aprovado. Aí ele vai entrar no ministério sacerdotal. Ele não vai ser sacerdote ainda. Ele vai ficar 1 ano estagiando. Durante 1 ano, ele acompanha o sumo sacerdote nas missões mais importantes. Quando passa esse 1 ano, aí no dia da Páscoa, ele vai ser ungido a sacerdote. Era o sonho de uma vida. Era o projeto que a mãe dele sonhou para ele no dia que ele nasceu. Porque ele era da família dos sacerdotes. Quando ele nasceu, o pai dele ficou lá na porta da enfermaria. E quando a enfermeira saiu, ele perguntou: nasceu, com saúde, é perfeito, é homem ou mulher? É homem, glória a Deus, vai ser um sacerdote. Ele ia para o templo, pegando na mãozinha do pai dele, com 2 aninhos, quando ele começa a andar, e ele entra no templo, ele passa pela porta do templo, e todo mundo olha e fala: ó o sacerdotinho. E ele cresce. E todo mundo pergunta: qual é o seu sonho? Na escola a professora pergunta: qual é o seu sonho? Aí um dos menininhos lá da tribo de Judá fala assim: eu quero ser rei. Aí pergunta para o menininho lá da tribo de Benjamim: o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser policial. Pergunta para o outro, pergunta para o menininho lá da tribo de Benjamim, lá da tribo de Naftali: o que você quer ser? Eu quero ser médico. Aí chega no menininho da tribo de Levi e pergunta: o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser sacerdote. E eu vou ser o sumo sacerdote, o principal de todos. Eu vou entrar dentro do Santo dos Santos 1 vez por ano, e eu vou pedir perdão por todo o povo, e eu vou ser aplaudido. Era a posição mais importante que um judeu podia alcançar. Era o maior sonho. E quando aquela espada toca na sua orelha, o sonho morre. Não é a orelha que é arrancada, é o sonho. A dor não é da orelha, a dor é do sonho. Sabe por quê? Porque faltava 72 horas para acabar o treinamento dele. Faltava 3 dias, depois de uma vida inteira de preparação, faltava 3 dias e ele ia ser ungido a sacerdote. O orgulho da família. Não dá para fazer um curativo e ele ser sacerdote? Lá em Levítico está escrito assim: para ser sacerdote, não pode ter nenhum defeito. Tem que ter o corpo perfeito. E ainda que abra uma exceção, ele não podia passar pela cerimônia para ser ungido sacerdote. Quer entender o porquê? Êxodo. Capítulo, deixa eu ver que eu marquei aqui, 29. Vamos ler o texto? Êxodo 29. Coloca do 17 mais ou menos, eu acho que é isso. Olha lá. Volta um. 16. Volta mais um. Depois disso, tomarás um carneiro. E Arão é o primeiro sacerdote de todos. Arão é aquele que Deus escolheu. Falou: você e todos os seus descendentes vão ser sacerdotes. Aí ele fala: ó, depois tomarás um carneiro. E Arão e os seus filhos porão a mão sobre a cabeça do carneiro. Continua. E degolará o carneiro, tomará o sangue do carneiro, espalhará sobre o altar e ao redor. Vai lá. E partirá o carneiro em 2 partes, lavará suas entranhas e as suas pernas, e porá sobre as partes, sobre a sua cabeça. Vai lá. E assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor. Cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Beleza. Aí vai. Depois tomará outro carneiro.
E aí eles vão fazer a mesma coisa, vão pôr a mão sobre a cabeça do carneiro, Arão e os seus filhos. Degolarás degolarás o carneiro, tomarás o seu sangue, porás sobre a ponta da orelha direita de Arão. Olha como é que foi escolhido o sacerdote. E sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos. Como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o resto do sangue espalhará sobre o altar. É assim que o sacerdote era ungido. Matava um holocausto, fazia um sacrifício para Deus, pegava o sangue daquele animal que era sacrificado e colocava na ponta da orelha direita. Eu falei para você que não tem nada aqui sem um motivo. Quando Pedro acerta a orelha direita de Malco, o sonho de ser sacerdote vai pelo ralo, porque daqui a 3 dias aquela mesma orelha ia ser tocada pelo sangue do carneiro, do cordeiro. E quando colocasse o sangue na orelha, o sangue no polegar direito, o sangue no polegar do pé, a partir daquele momento, ele era um sacerdote. Era um projeto de vida. Era o sonho da orelha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que o Pedro cortou a sua orelha? Quando é que você viu um sonho indo pelo ralo? Qual que era o seu sonho? Qual que era o seu projeto? O que você queria que acontecesse na sua vida? E você se preparou tanto, e você esperou tanto, mas aconteceu alguma coisa, um Pedro apareceu no meio do caminho e estragou tudo. Aquele amigo que traiu você. Aquela porta que fechou, estava tudo certo. Você falou, não, agora vai dar certo. Eu vou trabalhar, vou conseguir. E aí o patrão chegou e falou, não vai dar mais. Aquele curso que você começou e você falou, vou conseguir um baita emprego. Mas aí o Pedro veio com a espada do desânimo, fez você desistir. Aquele relacionamento tinha tudo para dar certo. Nossa, nasceram um para o outro. Mas o Pedro enfiou a espada, já era. Uma palavra que foi maldita, uma situação. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar. Quantas espadas já passaram na sua orelha direita? Quantas decepções você já passou? Quantos projetos já se frustraram? Quantos sonhos já foram pelo ralo? E hoje você está aí, se sentindo velho demais, se sentindo incapaz demais, se sentindo triste demais, decepcionado demais para dar outra chance, machucado demais para tentar de novo. Pastor, não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que vai dar tudo certo, mas eu não disse que vai dar tudo errado. Só que só vai dar certo se você curar essa ferida. Só vai dar certo se você recuperar essa orelha perdida. Só vai dar certo se o sonho da orelha não acabar. Porque nós somos movidos por sonhos. Crente que não sonha, não conhece o Senhor. Porque se você deixar de sonhar, você deixa de lutar pelo que você quer. Você deixa de conquistar, você deixa de chegar lá.
Pastor, não precisava cutucar essa ferida. Agora está doendo de novo. Eu lembrei, pastor, que foi tão ruim a decepção que eu sofri. Foi tão ruim a traição. Foi tão ruim quando eu me senti enganado. Foi tão ruim quando eu me senti roubado. O Senhor fez eu sentir tudo de novo. Mas tem uma diferença. Hoje Jesus está aqui. Hoje Jesus veio. Jesus está sendo preso. Jesus está suando gotas de sangue. Jesus está sendo amarrado. A Bíblia diz que ele vai ser esbofeteado. A Bíblia diz que ele vai ser cuspido. A Bíblia diz que vão bater na sua cara, vão bater no seu rosto. A Bíblia diz que vão açoitar ele. A Bíblia diz que vão rasgar suas vestes, vão arrastar ele. E ele sabe de tudo isso, mas ele está olhando para o chão. Ele está olhando para o meio do mato. Ele está olhando na escuridão e está dizendo: peraí, gente, calma aí, eu já vou. Pode me levar. Mas espera só um pouquinho. Eu preciso achar uma orelha que caiu aqui. Alguém traz uma tocha, por favor. Eu imagino Jesus abaixando no chão e dizendo: encontrei. E Jesus dá um sorriso e diz: encontrei. Ele abaixa no chão, pega aquela orelha cheia de terra, limpa ela com todo cuidado. Malco está aqui pensando: acabou, o que eu vou falar em casa? Não vou mais ser sacerdote. O que eu vou fazer? O que vai ser de mim daqui para frente? Jesus está pegando a orelha do chão, está limpando a terra, está indo na direção de Malco, está tocando em Malco, está dizendo: Malco, fica tranquilo, o seu sonho não vai morrer porque eu estou aqui. Seu sonho não vai acabar porque eu ainda sou Deus, eu ainda estou no controle de tudo. Malco, fica tranquilo. E Lucas fala que Jesus toca a orelha de Malco e a orelha é curada, é restaurada. Malco põe a mão na orelha e diz: eu não acredito. Ele está preocupado: será que vai ficar uma cicatriz? Igual você chegou aqui hoje e disse: Senhor, eu sei, eu já superei, eu já deixei isso para trás, eu vou seguir em frente, mas ficou uma cicatriz. Vai ser difícil confiar de novo, vai ser difícil seguir em frente, vai ser difícil eu conseguir. E Malco chega num dos seus companheiros e diz assim: ficou alguma marca? Ficou alguma cicatriz? Como é que tá? Eu imagino o outro gaguejando: ó, não tem nada, tá perfeito. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Você não entendeu? Eu vou repetir: tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Os caminhos de Pedro e de Malco nunca mais vão se cruzar. Pedro vai fugir de Jesus, Pedro vai fugir da situação, Pedro vai fugir do sumo sacerdote. E Malco vai voltar para casa. Dia seguinte, Malco vai acordar pela manhã, vai levantar e vai para a mesa tomar o seu café. O seu pai, sacerdote aposentado, vai olhar e vai dizer: filho, como foi ontem? Trabalhou à noite? Ele vai dizer: foi perfeito, pai. Ele vai falar: filho, quer usar o meu vestido de linho branco para sua consagração, para sua colação de grau, para sua formatura? Malco vai pegar o vestido, vai separar,
vai pegar a faixa branca escrita santidade ao Senhor, que todo sacerdote usava, vai preparar sua roupa e vai esperar a festa da Páscoa, depois do sacrifício do Cordeiro, a unção dos sacerdotes. Vai para o templo, viver o sonho, realizar o seu projeto de vida, conseguir conquistar o seu objetivo. Jesus está sendo levado para ser crucificado. Malco está olhando e está dizendo: ele é o Messias. Ele não é qualquer um. E eu fui o último milagre dele. Eu fui o último milagre dele. Era uma grande verdade, mas era uma grande mentira. Era uma grande verdade, porque Malco foi o último milagre de Jesus antes da sua morte, da sua crucificação. Era um grande engano, porque Jesus continua curando muitos e muitos Malcos até hoje. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer para você: enxuga as lágrimas, levanta a cabeça, sacode a poeira, vamos começar de novo, vamos resgatar o sonho perdido, vamos desenterrar esse projeto. Pastor, mas eu estou velho demais para isso. Quem disse? Pastor, mas a gente teve que começar do zero. E daí? O que é que limita o projeto, o sonho de Deus sobre a tua vida? Quem é que impede o que Deus vai realizar? Quem é que para a mão de Deus? Quem é que diz não para Deus? Presta atenção. Jesus não está olhando para a cruz. Jesus não está olhando para as marcas nas mãos. Jesus não está sentindo a dor da cruz. Ele não está preocupado com o sofrimento. Ele está olhando e está dizendo: o sonho do chocolate vai acontecer. Ele está olhando e está dizendo: o sonho de cada um vai acontecer. Você tem um sonho? Você tem um projeto? Eu sei que eu estou pregando para gente que já se decepcionou muito na vida. E não deveria ser assim, porque a maioria dos que estão aqui não chegaram nem na metade da vida ainda. Mas já tem dores, já tem frustrações, já tem fracassos. E o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: vai dar certo, não desiste, não abre mão. Ainda que um Pedro entre no meio do seu caminho e destrua o seu sonho, existe um Jesus que vem junto com Pedro, e Jesus vem dizendo: eu restauro. Fica de pé comigo. Eu quero te convidar para um momento. Um momento só seu. É você e Deus. E mais ninguém. Fecha os teus olhos. E aí no seu pensamento, fala para Ele aonde que ainda dói. Fala para Ele o que foi que aconteceu. Pode contar para Ele: Senhor, foi aquele dia, aquela palavra, quando quem era para me incentivar falou para mim que era melhor eu desistir. Quando quem era para me ajudar falou para mim: olha, não vai dar certo.
Conta para Jesus. Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Onde que você quer chegar? Quando é que foi a sua decepção? Foi quando você disse assim: não, eu vou ser médico. E alguém riu e falou assim: você, nessa família pobre que você nasceu, você não tem dinheiro para o gás, como é que você vai estudar medicina? Quando é que foi que te feriram? Foi dentro da sua casa? Quando seu pai disse: você é um inútil, te rejeitou, ou talvez nunca apareceu, e dói, e te machuca. Foi quando tentaram roubar o teu sonho? Eu quero te dizer só duas coisas sobre esse sonho. Duas coisas que Jesus mandou te dizer sobre esse sonho, sobre esse projeto. Primeiro, esse projeto, esse sonho, não é só seu. Tem alguém sonhando com você. Tem alguém acreditando junto com você. E se ninguém mais acredita, deixa eu ser profeta, deixa eu ser boca de Deus para você. Eu vou profetizar sobre a tua vida, eu vou dizer para você: eu acredito no teu sonho. A segunda coisa que eu preciso te falar sobre esse sonho, sobre esse projeto, é que ele não define quem é você. Talvez as pessoas nos conheçam pelos nossos projetos. As pessoas nos conhecem pelos nossos sonhos, pelas nossas realizações. Você pode olhar e pode falar assim: eu conheço o irmão do carro azul, o irmão da casa grande, o irmão do terno, o irmão da Bíblia, aquele lá que trabalha em tal empresa. Você é conhecido pelos seus sonhos, mas esse sonho não define quem é você. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que é visível, o homem vê o que é realizável, o homem vê o que é palpável, mas Deus vê o coração. Com esse sonho ou sem esse sonho, você é especial para Deus. Você é amado por Deus. E é por isso que Ele te trouxe aqui hoje. E é por isso que Ele vai ressuscitar o teu sonho. Venceu, que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ei, o teu sonho não é só um sonho.
Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Mas um sonho que se sonha com Deus é um projeto. E projetos são possíveis de serem realizados. Sonhe. Ouse sonhar. Se atreva a sonhar. Porque o seu sonho é o seu limite. Ninguém consegue ir além do sonho. O sonho é o limite. Então sonha. Mas sonha alto. Sonha grande. Sonha muito. Sonha com coisas impossíveis. Sonha. Sonha que um dia ele vai entrar pela porta da sua casa e vai dizer: me perdoa, vamos começar de novo. Sonha que o telefone vai tocar e alguém vai dizer assim: ei, a porta já abriu, pode vir, a porta é sua. Sonha. Sonha, oportunidades elas acontecem todos os dias. Acredita. Acredita, sonha. Pastor, mas eu perdi. Perdeu para dar espaço para algo melhor. Sabe o que Deus está falando? Tem gente que pega um sonho pequeno e coloca lá no espaço do sonho grande. Aí Deus vai e manda o Pedro. E o Pedro é discípulo. O Pedro é direcionado. O Pedro está junto. O Pedro faz parte do processo. O Pedro é igual o Judas. Ele vem e parece que está fazendo tudo errado. Mas o Pedro só está ajudando para o melhor acontecer. Sabe o que Deus está falando? Ele está falando para algumas pessoas aqui hoje: tira essa carcaça velha da garagem do seu coração. Tira essa porcaria do teu coração. Para de ficar chorando por quinquilharia, por lixo. Para de ficar sofrendo por porcaria. Arranca fora, abre o espaço, deixa a área livre para Deus mandar o melhor dele para você. Para. Sabia, pastor? Tem gente aqui que está com Fusca na garagem, quebrado, com o motor fundido, todo amassado. E está chorando, e está brigando. Deus mandou lá o Judas para arrancar de lá. E ele está falando: não tira, deixa aqui, é meu. Deus está dizendo: eu tenho uma Ferrari para você, filho. Abre o espaço, tira do caminho. Deixa eu fazer acontecer. Deixa eu realizar o milagre. Deixa eu fazer o sonho maior. E você está aí: não, eu não posso perder. Eu não posso abrir mão disso. Ah, Jesus, não, não, não. E Jesus está falando: tira. Jesus está falando: ei, amigo, presta atenção. Para de chorar por pouco. Olha para o alto. Sonha grande, pensa grande. O seu Deus é grande. O seu Deus faz coisas grandes. Quer receber algo grande de Deus? Faz algo grande para Deus. Diga assim: eu preciso. Não, assim não. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Fala assim: eu preciso viver o sonho. O sonho. O sonho de Deus. Que é maior. Que é melhor do que o meu. Diga assim: eu vou viver
esse sonho, em nome de Jesus. Você pode aplaudir? Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar.